Jornalista é detido por filmar ação policial. Os PMs abordavam um homem acusado de assediar uma mulher. O jornalista disse que manteve distância, mas os PMs exigiram o telefone dele. Advogado é acusado de estuprar criança na Serra. A vítima, de apenas 11 anos, teria sido puxada à força até a casa do suspeito. Criminosos invadem joalheria no centro da capital e rendem funcionários e clientes. As vítimas foram trancadas no banheiro. Mais de 80% das obras do novo aeroporto da capital estão concluídas. O governador visitou hoje o local. Carro bate em carreta e 2 pessoas ficam feridas em Viana. Na Serra, outras 2 pessoas ficaram feridas na batida entre uma carreta, uma caminhonete, um ônibus e um carro de passeio. Tiros, perseguição e acidente no sul do estado. Os criminosos tinham acabado de fazer um arrastão. Mais de 10 pessoas foram vítimas. Quase R$500 milhão em multas no estado. O valor foi por excesso de carga. A Polícia Rodoviária Federal se reuniu com empresários para discutir o problema. E novas regras para o comércio capixaba já estão valendo. Agora é proibido cobrar pagamento antecipado em clínicas veterinárias e também estipular datas para trocas de mercadorias. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Jornalista é detido depois de filmar pelo celular uma abordagem policial. Tudo começou depois que um homem acusado de assediar uma passageira de ônibus foi detido. Veja na reportagem de Luciano Rosetti. A vítima, uma atendente de secretaria de escola, estava no ônibus quando começou a sofrer assédio sexual. Ele me olhava, ele ficava fazendo gesto obsceno com a língua. E aí eu fui indo para a parte do ônibus, eu vi que ele levantou a mão de baixo para cima para querer passar a mão em mim. E foi aí que eu entrei e falei com ele. Eu falei bem assim, ó, olhar tudo bem, mas você colocar a mão em mim não. Você tem que me dar o respeito. Aí ele respeita o quê? Aí começou a me xingar de desgraça, que eu merecia ser estrupada, que eu merecia de um monte de homem pegar e me dar um monte de tapão no meio da minha cara. Com medo, ela procurou a polícia militar, que conseguiu fazer a detenção dos suspeitos. Por volta das 10 da manhã, em Jardim da Penha, um jornalista se aproximou e começou a registrar no celular a abordagem dos policiais. Os militares teriam pedido para que ele parasse de filmar e teriam pegado o telefone com as imagens. Além disso, o levaram para a Delegacia Regional de Vitória, onde acabou ficando detido junto com os criminosos suspeitos de assédio. Segundo a empresa em que o jornalista trabalha, o argumento dos militares foi de que o repórter seria levado apenas como testemunha dos fatos. Mas chegando lá, descobriu que estava preso. Ele foi preso por estar filmando uma abordagem policial. Além do jornalista gravar, ele externou sua surpresa de ver a forma como a abordagem era feita. E por isso ele foi preso. Qualquer ser humano, qualquer brasileiro vê um jornalista ser preso porque está filmando uma abordagem, realmente causa espanto e indignação. É um ato da Coreia do Norte, não é um ato que a gente esteja acostumado a ver. A vítima do assédio observou as atitudes dos policiais e do repórter. A única coisa que eu ouvi depois o tempo todo, o repórter pedindo o celular dele. Eu nem vi quando eles pegaram o celular dele, mas eu vi quando o repórter pedia o celular dele a todo momento, e ele falava muito alto com o policial, assim, ele estava muito alterado, ele estava muito nervoso, assim. Eu vi quando o repórter estava nervoso só. Os policiais se exaltaram com o repórter? Não, de longe eu não vi, porque eu não estava de longe quando eles estavam fazendo uma abordagem ao suspeito, eu não vi. Não ouvia também. Vi quando chegou mais perto, eu vi quando o repórter estava muito alterado. Ele estava alterado, literalmente ele estava alterado. O policial, eu vi quando ele pediu para que ele se afastasse, para que ficasse uma certa distância. E ele não obedeceu a ordem do policial. Agora à noite, o repórter Vinícius Arruda foi liberado e falou com os colegas de imprensa. Eu mantive uma distância de aproximadamente 5 a 7 metros. Assim que eu cheguei, desci do meu veículo, não fiquei em cima da ocorrência. Quem procurou por mim, quem se aproximou de mim, foram os policiais que vieram até mim, justamente pelo meu telefone. Fui trazido para o DPJ como testemunha, e só que no DPJ, depois de algumas horas, é que eu fui informado de que eu estava preso, mas eu fui levado
para uma sala, fiquei aguardando a ser chamado para dar o meu depoimento, não fui algemado nem nada, eu agradeço. Enquanto jornalista credenciado, apresentando minhas credenciais, não me colocando contra as autoridades em nenhum momento, eu não acredito que eu tenha desrespeitado qualquer tipo de procedimento que possa ser apresentado. Se isso foi um cerceamento da liberdade de imprensa, eu vou deixar para os órgãos competentes aí afirmarem isso. O chefe da Polícia Civil disse que agora o caso será apurado. Segundo o que foi formalizado na ocorrência e na declaração dos PMs, houve incidência do crime de desobediência. Isso não quer dizer que ele esteja incidido nisso, ele pode fazer a defesa depois dele de juízo e provar o contrário. Nós, enquanto delegado de polícia contra a Polícia Civil, temos que receber as provas e depoimento dos policiais militares, enquanto agente público, e formalizá-las. No que foi trazido para a gente, inclusive com o depoimento da vítima, isso ficou caracterizado, mas não quer dizer que ele não possa se defender e que os policiais militares também não possam vir responder pelo procedimento que será, de alguma forma, apresentado pelos advogados dele. A secretária de Comunicação do Estado também se pronunciou. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou secretária de comunicação, mas que, acima de tudo, eu sou jornalista. Então, por isso, eu vim aqui pessoalmente acompanhar toda essa investigação, acompanhar o Vinícius, para que todos os direitos dele fossem garantidos e que não houvesse nenhuma violação do direito de exercício da atividade da imprensa, porque o governo do Estado considera que a atividade da imprensa é essencial para a democracia e a liberdade de informação é essencial nessa construção de uma sociedade democrática. Nós respeitamos o trabalho da Polícia Militar do Espírito Santo. O próprio Vinícius deu entrevista aqui agradecendo o trabalho dos nossos policiais. Nós precisamos dos nossos policiais diariamente, garantindo a segurança das pessoas nas ruas, mas nós também acreditamos que o direito de trabalho do jornalista tem que ser respeitado. O Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo e a Federação Nacional dos Jornalistas repudiaram a ação. Classificaram o fato como uma ação violenta e intimidatória, um atentado à liberdade de imprensa e ao direito do profissional de exercer a profissão. Bandidos invadem joalheria no centro da capital. Funcionários e clientes ficaram reféns. As imagens mostram dois homens bem vestidos se aproximando da loja. Segundos depois, mais um suspeito chega ao local. Ele está de camisa branca. Os três passam na frente do comércio. Mais um comparsa se junta ao grupo. Parecem estar estudando o terreno para agir. Minutos depois, o resultado da ação. Vidros quebrados e prejuízo. Os bandidos roubaram mais de 30 relógios que estavam na vitrine. Os três funcionários da loja foram trancados no banheiro. Uma atendente estava grávida e passou mal. Enquanto o assalto acontecia lá dentro, um cliente chegou para pedir um serviço. Foi aí que ele reparou que estava acontecendo um assalto. Ele resolveu entrar em luta corporal com o bandido, mas acabou sendo agredido e obrigado também a entrar no banheiro. O vídeo monitoramento ainda mostra os 4 bandidos indo embora do local. O valor do prejuízo não foi informado. O assalto durou menos de 5 minutos. Quem mora na região convive todos os dias com medo de se tornar mais uma vítima dos criminosos. Está todo mundo refém, a gente tem que ficar preocupado quando o filho sai para a escola, quando o pessoal vai trabalhar. Hoje na relojaria, aí na hora do trabalho, lá mesmo com segurança, assalta taxista, violência aqui também, principalmente de usuário de droga, para comprar droga. Acidente na BR-101 na Serra. A batida foi entre um carro de passeio, uma caminhonete, uma carreta e um ônibus do Transcol. 2 vítimas foram socorridas. De acordo com a polícia, a carreta bateu no carro de passeio. O motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e bateu na caminhonete, que acabou batendo no ônibus. Só na Serra foram 4 acidentes nesse fim de semana. Em um deles, o motorista de uma picape bateu na traseira de um caminhão. Em outro, a batida envolveu 3 veículos. Um dos carros atravessou a pista e invadiu a contramão. Durante a madrugada, um homem também morreu depois de ser atropelado por um carro na BR-101. Caixas registradoras voltadas para os clientes e troca de mercadorias sem restrição de dia e horário. São algumas das novas regras para o comércio capixaba que já estão valendo.
As leis já foram publicadas no Diário Oficial. Ao todo, são 5 leis que vão exigir uma certa adaptação do comércio capixaba. Por exemplo, com relação a visitas técnicas, o prestador do serviço deve informar todos os dados do técnico que vai visitar a casa do cliente. A empresa que não obedecer pode pagar uma multa no valor de quase R$6 mil. Outra, que já está até em vigor, determina que estabelecimentos como supermercados, por exemplo, disponibilizem caixas registradoras voltadas para o consumidor, para que ele possa ver os preços dos produtos. Isso vai permitir que ele fique de olho no valor da compra. O que a gente ouve com muita frequência são relatos de consumidores que são encantados por uma promoção e, ao passar no caixa, percebem que o valor praticado foi um valor diferente, muitas vezes majorado. Por um equívoco do estabelecimento, por um erro do software, as situações podem ser muitas, mas existe a partir de agora a possibilidade de conferência por parte do consumidor. E uma dessas leis que chama a atenção é com relação à troca de produto. Essa lei proíbe que estabelecimentos comerciais coloquem restrições de dias e horários para o consumidor poder trocar mercadoria. Essa lei vai ser aplicada aos estabelecimentos que tenham política de trocas, ou seja, estabelecimentos que aceitem a troca desmotivada, a troca de um produto que não tem defeito. O que havia com muita frequência eram limitações de dias. Não era raro que a pessoa fizesse uma compra numa antivéspera de um feriado ou de um dia festivo, por exemplo, do Natal, e ao tentar trocar esse produto, visse cartazes informando que essa troca só poderia ser feita no dia 26 de dezembro ou mesmo nos primeiros dias do ano subsequente. Essa demora, essa lentidão e essa insatisfação do consumidor acabam a partir de agora. O estabelecimento não pode limitar dias e horários para realmente realizar essas trocas. Essa medida também já está valendo, inclusive para finais de semana e feriados em que a loja abrir. Quem aqui nunca penou para trocar algum produto, hein? A gente já está tentando retirar presente já tem 2 horas. Você perde muito tempo, às vezes, para resolver algo que é simples, entendeu? Então, se mudar essa lei e for para melhor, é bem melhor, graças a Deus. Você compra um produto, depois você não gostou, deu defeito, você vai ter dificuldade em ressarcimento, fica difícil. É uma lei que vai beneficiar demais o consumidor. A lei também proíbe cobrança antecipada em hospitais e clínicas veterinárias e determina multa para instituições financeiras que não informarem ao cliente por escrito o motivo em caso de negativa de débito. Criminoso que violentou a namorada, filmou o crime e mandou imagens para a mãe da vítima é condenado a 20 anos de prisão. O julgamento de Tiago Rosa do Sacramento, de 27 anos, terminou no começo da noite. O assassino confesso da jovem Gabriela Oliveira, de 24 anos, vai cumprir a pena em regime fechado. O crime aconteceu em 2014 em Novo México, Vila Velha. Lucas Brício, de 21 anos, que presenciou parte do crime, foi inocentado no caso. Advogado é preso acusado de violentar criança na Serra. Ele teria dado R$50 para a menina depois de cometer o crime. Ele estudou 5 anos para defender as pessoas. Agora, atrás das grades. O advogado de 49 anos é acusado de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos de idade. Ele foi preso no centro de Vitória no momento em que chegava ao escritório de advocacia. Nós posicionamos as equipes na rua do escritório e assim que ele chegou e adentrava lá a portaria do escritório, foi dada a voz de prisão e o mandado de prisão temporária então foi cumprido. De acordo com a polícia, a menina estava caminhando na orla de Jacaraípe, na Serra, quando foi abordada e puxada à força pelo advogado. Ele levou ela para dentro de uma casa de praia que ele tem na região e lá abusou sexualmente durante 30 minutos a garota. Depois disso, ele ainda entregou R$50 nas mãos dela e disse que se ela tivesse gostado, que era para voltar no local. Essa criança de 11 anos de idade teria saído de casa num bairro da Serra também e estava passeando na orla de Jacaraípe. A sua amiga foi embora, ficou em outro local e ela continuou andando pela orla. Nesse momento, então, ela foi abordada pelo investigado e teria sido levada forçosamente para o interior da residência. Segundo relatos da vítima, ela ainda gritou, mas não havia ninguém na rua nesse horário. A menina foi embora da casa aos prantos, contou para a mãe dela o que havia acontecido e juntas procuraram a delegacia. Essa vítima foi submetida ao exame que deu positivo, então ficou comprovada a prática do crime. Levamos a vítima ao local de maneira sigilosa e ela confirmou que aquele imóvel foi o local onde ocorreu os fatos e que supostamente seria de propriedade do acusado.
A vítima, então, reconheceu o acusado de forma inequívoca e, a partir daí, então, nós representamos pela expedição do mandado de prisão temporária do acusado. O advogado foi levado para uma cela especial no quartel da Polícia Militar em Maruípe. Acidente grave deixa 2 pessoas feridas em Viana. A batida aconteceu na BR-101, no bairro Universal. A carreta e o carro seguiam no mesmo sentido. A carreta reduziu a velocidade para entrar no bairro e foi atingida pelo carro. Os ocupantes do veículo foram socorridos em estado grave e levados para o hospital. O motorista da carreta não ficou ferido. Excesso de carga nas rodovias do estado gerou quase R$500 milhão em multas. O problema foi discutido numa reunião entre empresários e Polícia Rodoviária Federal. De um lado, empresários dos ramos de mineração e transporte e do outro, a Polícia Rodoviária Federal. O assunto da reunião desta manhã na sede da PRF em Vitória foi a segurança nas estradas e a viabilização do comércio de rochas. Nós precisamos, nesse momento, unir os 2 segmentos. Precisamos que a atividade tenha continuidade, são diversos empregos, recursos para o Estado, mas nós precisamos que ele exista, mas com segurança. Mesmo depois do acidente na BR-101 em Guarapari, no dia 22 de junho, a Polícia Rodoviária Federal continua flagrando carretas que transportam rochas acima do limite de peso. No dia 7 deste mês, durante uma fiscalização, a PRF flagrou carretas com 112 toneladas de excesso e, de acordo com o segmento, essas tentativas de levar mais do que o permitido acontecem para atender uma demanda de mercado. Eles dizem que a exigência internacional, a exigência do mercado em relação ao tamanho do produto a ser transportado, acaba fazendo com que o transporte seja irregular. Então nós precisamos que a resolução possa prever esse tipo de situação, mas trazendo também segurança. A legislação pode permitir um peso maior? Sim, desde que os equipamentos a serem utilizados consigam garantir a segurança. A ideia desse encontro foi tornar o transporte mais seguro, mas também garantir a viabilidade dos negócios. Sendo assim, ficou decidido que os empresários iriam sugerir alterações na resolução que regulamenta as atividades. No dia 1º de agosto vai acontecer uma nova reunião como essa de hoje, já com as propostas, para então a PRF encaminhar tudo para análise do Conselho Nacional de Trânsito. Até o dia 30 de junho, a PRF flagrou 1.977 toneladas de excesso de peso nas rodovias do Espírito Santo. No total, são quase R$500 mil em multas por essa infração. E de acordo com a PRF, as fiscalizações vão continuar a acontecer com o objetivo de manter as estradas seguras. A fiscalização vai continuar e nós queremos, como eu disse, rodovias seguras. O ideal é que cada um se conscientize que as empresas transportadoras não carreguem o excesso de peso. Novo aeroporto de Vitória deve ficar pronto até dezembro e começar a funcionar em janeiro. O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, visitou as obras do novo aeroporto de Vitória no fim da manhã. Acompanhado de uma comitiva, o governador observou de perto o trabalho de mais de 1.300 operários. A obra, que segundo a Infraero está cerca de 80% concluída, conta com uma pista de mais de 2 quilômetros e um pátio que tem espaço para 11 aeronaves. Um investimento de R$523 milhões. O Espírito Santo está recebendo um parque aeroportuário, depois de muitos anos de luta, uma estrutura à altura do nosso desenvolvimento, à altura daquilo que os capixabas hoje contribuem para o desenvolvimento do país. Então, assim, vamos ver se a gente consegue, junto com a Infraero, moldar aí uma maneira de abrir esse espaço, talvez num domingo, assim, uma coisa que os capixabas possam vir aqui antes da inauguração e ver essa nova pista, enorme pista, né? Um pátio de estacionamento novo de aeronaves, um terminal novo. As obras foram retomadas em junho de 2015 e a previsão é que a estrutura fique prontinha em dezembro desse ano. O novo aeroporto vai ter capacidade para receber mais de 8 milhões de passageiros por ano. Só para ter uma ideia, o aeroporto atual recebe cerca de 3 milhões de passageiros por ano. Para o governador, o novo espaço pode melhorar o potencial econômico do estado. Quando a gente tem infraestrutura econômica, a gente aumenta a competitividade do Espírito Santo no Brasil, no mundo. A gente somando a infraestrutura física, como aeroporto,
como outras obras de infraestrutura que nós estamos conseguindo para o Estado, na área de energia, rodovia, talvez ferrovia, que nós estamos negociando com o apoio da nossa bancada federal. Quer dizer, se a gente somar isso, a questão da melhoria do capital humano, ou seja, a instrução melhor dos nossos jovens, eu acho que é tudo de bom, porque essa crise vai passar, né? E na hora que essa crise passar, eu tenho certeza que nós vamos ter um Espírito Santo bacana, bem posicionado, para poder ser um dos pontos para atrair as oportunidades do pós-crise. E a seguir, bandidos fazem arrastão e trocam tiros com a polícia. A gente já volta. Bandidos fazem arrastão, trocam tiros com a polícia e sofrem acidente no sul do estado. Um dos assaltos foi registrado por câmeras de segurança de um bar. O bandido chega armado e rouba o celular de um dos clientes. Outras vítimas também são abordadas. Cordões, relógios e até alianças são levados. O assalto aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Os criminosos já tinham assaltado outros comércios da região, foram perseguidos pela polícia e sofreram um acidente na fuga, mas acabaram presos. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.